Ahora queremos invitarlos al caso de ThyssenKrupp Elevadores, la evolución del modelo de gestión de un centro de servicios compartidos de referencia global. Vamos a invitar a Breno Giacomi, quien es el socio de Visayo, y a Daniel Santana, responsable de gestión de áreas de planificación, contabilidad y soporte al empleado y proveedor del centro de servicios compartidos de ThyssenKrupp Elevadores. Adelante, por favor. Olá, buenos dias. Eu e Daniel somos brasileiros. Aí algumas pessoas, estava falando com algumas pessoas do Uruguai e me incentivaram a tentar fazer essa apresentação em portunhol. Porque, sendo em portunhol, creio que todos os brasileiros e uruguaios irão compreender o que estou falando. Pero já adelante, já desculpo por alguns horrores que irei cometer em minha fala, pero desconsiderem, se concentrem muito mais no conteúdo da nossa apresentação. Bom, eu sou o Daniel Santana e quando cheguei em Montevidéu na quarta-feira, eu comecei falando portunhol com um taxista e ele foi muito direto comigo. Senhor, fala em português que é mais fácil de entender. Eu acho que o meu portunhol é uma língua que só eu entendo, então estou fazendo aula de espanhol, mas por hora a apresentação vai ter que ser em português. Então será uma apresentação multilíngua, parte em portunhol e parte em português. Bem, para começar esse caso, gostaria de dizer que eu sou de Visayo, uma consultora de Brasil, que temos também algumas oficinas fora de Brasil, e Daniel de Thyssen. Nós temos essa parceria há uns 5 ou 6 anos, desde que começamos o projeto de implantação do Centro de Serviços Compartidos de ThyssenKrupp em Brasil. E o objetivo hoje aqui é mostrar um pouco dessa experiência e muito mais falar sobre como, não sobre a implantação, mas como o Centro de Serviços Compartidos de Thyssen tornou-se uma referência global para todo o grupo ThyssenKrupp no mundo. Penso que é uma experiência muito interessante para compartilhar com todos vocês hoje. Bom, primeiro contextualizando a ThyssenKrupp de forma bem breve, o grupo ThyssenKrupp é um grupo alemão com sede em Essen, tem diversas divisões, desde submarino, siderurgia, componentes automotivos, soluções industriais e elevadores, que é a divisão que eu trabalho. O faturamento global do grupo é de 140 bilhões de euros e 200 mil colaboradores. Mas aqui a gente vai falar da ThyssenKrupp Elevadores Brasil, que vende, instala, moderniza e faz a manutenção em elevadores, pontes de embarque, os fingers, e escadas e esteiras rolantes. Alguns números da ThyssenKrupp Elevadores Brasil são mais de 50 mil equipamentos instalados em campo, onde nós prestamos manutenção, 68 filiais espalhadas pelo Brasil, então muito pulverizada a operação, bem descentralizada, presente em quase todos os municípios do país. Nós temos também, no último exercício fiscal, um faturamento de 1,2 bilhões de reais e um EBIT de 18%, que daria uns 230 milhões de reais. Então, essa é a operação do Brasil, ThyssenKrupp Elevadores Brasil, que é o case que a gente vai apresentar. Dos desafios, como o Daniel falou, é que como a operação é muito descentralizada ou pulverizada, ele disse que praticamente em todos os municípios, as cidades do Brasil, há um equipamento que pode ter uma manutenção. E para ter uma ideia, no Brasil há 5.000 cidades. Então, é uma pulverização muito grande, muito larga. Pero rapidamente irei falar um pouco sobre o Visayo, pero não é o objetivo aqui, então irei passar muito rapidamente. Visayo é uma consultora que nasceu em Brasil, pero temos algumas oficinas fora do Brasil e nosso objetivo, nós hicimos Management Engineering, ou engenharia de gestão. O que isso quer dizer? Quase todos, 90% dos nossos consultores são engenheiros, fazendo projetos de management, de gestão. E o que isso significa? Todos os nossos projetos são sempre muito baseados em metodologia, em métricas, em cálculos, para sempre conduzir da forma mais precisa possível, mas com foco muito grande e muito largo em implementação. E com isso, acreditamos que é uma grande fortaleza de Visayo, porque nós sempre nos comprometemos em fazer os projetos de implantação. Então, em caso de Thyssen, não hicimos somente o business case para a implantação do centro. Nós, junto com a equipe de Thyssen, conduzimos durante alguns anos a implantação do centro. Então, esse conhecimento de causa de fazer a implantação
retroalimenta nossos projetos sempre a partir de um novo projeto, trazendo a experiência prática de alguém que tenha experiência em implantação de centros. Também temos dentro do nosso grupo a Visagio Tecnologia. Visagio Tecnologia é uma empresa que nasceu dentro da Visagio Consultoria para fazer as melhorias ou as implantações de sistemas especialistas a respeito dos projetos que estamos implementando. Não temos softwares que, como se disse, de prateleira, que nós não somos uma empresa que irá vender software, pero para projetos em que desenhamos ou implementamos uma determinada solução, se não há uma solução em mercado, temos essa empresa para desenvolver e desabotelhar um software específico para a situação do cliente. Somos uma consultora que nasceu em Brasil, pero já estamos ocupando boa parte do mundo com alguns projetos. Temos oficinas em Moscou, em Londres e também em Perth, em Austrália. E todos os países que estão pintados são países em que já hicimos algum tipo de projeto. E aqui, fazendo um recorte, somente em projetos de centros de serviços compartidos, Visagio é uma empresa especializada em gestão, não somente em centros de serviços compartidos, mas em Brasil nos tornamos uma referência muito grande no mercado brasileiro de centros de serviços compartidos. E aqui estão boa parte dos nossos clientes que já hicimos algum tipo de projeto em centros de serviços compartidos. E há alguns casos muito grandes, como casos de Ambev, de Anheuser-Busch, em Estados Unidos, como Raizen, Vale, Natura, empresas muito grandes no portfólio do Brasil e também no cenário mundial. Ok, sabendo de Visagio, vamos falar agora somente do caso de Thyssen. O foco dessa apresentação é muito mais falar sobre a evolução do centro, que aconteceu desde 2012 até hoje. Eu vou falar muito rapidamente sobre a implantação, que durou 2 anos, de 2010 a 2011, um pouquinho no início de 2012. Somente para vocês poderem compreender o contexto e o que motivou na criação do centro, porque algumas das decisões, desde o início da implantação, são algumas coisas que hoje, sendo uma reflexão para o passado, foram dos motivos do sucesso desse centro. Então, há algumas formas interessantes que queremos compartilhar com vocês, que conduziram ao sucesso dessa implantação desse centro. Bem, voltando a ser um ano antes da implantação do centro em Thyssen, qual era a realidade da empresa naquela época? O EBIT é o indicador financeiro de todo o grupo Thyssen, não somente do grupo Thyssen elevadores ou ascensores, mas para qualquer negócio do grupo Thyssen, o principal indicador financeiro de métrica de sucesso da empresa é o EBIT. E quando começamos o projeto, quando começou a relação Visagio e Thyssen, essa era a realidade do Brasil. É um número que gostaria de mostrar agora, porque ao final iremos voltar a alguma dessas métricas financeiras para mostrar o resultado do projeto. Pero o EBIT era de 73 milhões de reais, o SG&A, ou as despesas da empresa, estava na ordem de 13,9%, aproximadamente 14%. Então, o CFO, o gerente financeiro, considerava esse número muito largo, comparando esse número com algumas outras operações de Thyssen elevadores em mundo. Esse era um indicador que era mal para a empresa brasileira. E, por outro lado, estavam em um processo de crescimento muito grande. Porque o Brasil, há seus últimos 5 anos, agora estamos num momento de crise, mas há 5 anos atrás, o crescimento estava muito forte. Especificamente, Thyssen cresce muito junto do crescimento imobiliário do país. E o Brasil passou por um forte crescimento imobiliário. Então, para cada novo empreendimento imobiliário, a cada 3 empreendimentos imobiliários em Brasil, tinha um ascensor, um elevador Thyssen. Então, era um crescimento realmente muito agressivo. E a empresa queria se preparar para o futuro, para poder fazer um crescimento de forma estruturada. Então, quais foram os principais motivadores para implementar o centro? Aqui também há um número que era o headcount administrativo. Somente as pessoas administrativas espalhadas pelo Brasil somavam quase uns 400 pessoas. Então, motivadores para implementar o centro naquela época. Reduzir as despesas, claro, o projeto foi contratado por um CFO, então o teu objetivo era pero era reduzir as despesas, claro, pero eles também tinham uma visão de futuro, por conta desse forte crescimento, eles queriam criar algo que permitisse que o crescimento de sua empresa fosse estruturado. Essa foi uma alavanca muito importante que foi pensada desde o início do centro. Não somente pensar em despesas, claro, o business case é para reduzir despesas, pero no longo prazo queremos fazer algo que pode sustentar nosso crescimento. Então, em 2010, muito rapidamente, hicimos um business case em conjunto com Thyssen,
para ser esse entendimento, como disse, é uma operação muito descentralizada. Hicimos um projeto muito detalhado, com especificamente 15 unidades de negócio, 15 sucursales, e hicimos um business case em que a redução, principalmente na conta de SG&A, era da ordem de 22%. Pero o direcionador, e aqui uma das partes principais do sucesso desse caso, era que um direcionador do projeto foi: não vamos simplesmente centralizar os serviços mais tradicionais de um centro, vamos tentar embarcar um escopo que eu diria mais audacioso. Em espanhol, penso que audacioso é como audaz, não sei se está claro. O que é o escopo clássico do centro de Thyssen? Serviços financeiros, serviços fiscais, contabilidade, cobrança, fiscal, suprimentos como compras, gestão de contratos, departamento de pessoal, RH, pero também tínhamos uma relação muito forte para tudo que é possível colocar em um centro, por mais que não seja um serviço tradicional, vamos tentar ser. E de que estávamos falando aqui? Uma parte de apoio comercial, então, a parte de precificação, por exemplo, de todos os novos serviços, contratos, passaram a ser parte do centro. Parte de televendas, como a ser chamadas para clientes para tentar fazer uma venda de uma reparação de um ascensor ou de um elevador, foi também centralizado em centro. Isso eram todas as atividades que cada uma das sucursales faziam de sua forma. Então, algumas dessas atividades foram centralizadas ao centro, e também a central de relacionamento com clientes. Cada sucursal havia um call center que atendia. Se um cliente se queda preso dentro de um ascensor, porque o ascensor parou, ele chama Thyssen vai astalhar para fazer o resgate e possivelmente um conserto em ascensor. Esse também foi um escopo que se tornou do centro de serviço compartido. Essa, claro, é uma atividade muitas vezes centralizada em uma empresa, pero em caso de Thyssen, essa foi centralizada sobre o escopo do centro de serviços compartido. Durante 2 anos foi feito o processo de implantação, e aqui foi um direcionamento muito forte do CEO da empresa, que ele disse o seguinte discurso: eu prefiro fazer o processo de implementação de forma despassada, muito tranquila, para garantizar que não tenhamos nenhum problema de implantação. Pero, ainda assim, o que decidimos fazer, um plano piloto, ou escolher uma única sucursal para fazer todos os processos de forma muito correta. Então, escolhemos uma única sucursal, muito distante do centro de serviços, para fazer a implantação de todos os processos para essa sucursal, de forma que, depois que todos esses processos estavam estabilizados, poderíamos dizer para todo o restante da organização que, mira, para essa sucursal, todos os processos estão funcionando de maneira correta, de forma centralizada, então somos capazes de, a hora, começar a implantação para todas as aproximadamente 30 sucursales que iríamos fazer a implantação. Então, esse foi um forte direcionador. E outro ponto muito importante, que Daniel também irá falar ao longo da apresentação, é que tomamos a decisão de não esperar por tecnologia. O tempo de desenvolvimento, desabotelhamento de alguns sistemas faria com que o projeto demorasse muito a acontecer. Então, começamos com pouca tecnologia, fazendo algumas soluções muito mais simples, como de plantilhas de Excel ou sistema em Access, para começar a implantação, e, posteriormente, fomos colocando em centro tecnologias muito mais sofisticadas. Falando um pouquinho do ano de 2011, foi um ano de estabilização. Como o Breno comentou, o ponto central era a qualidade ao longo do projeto. Foi um projeto que começou em 2010 e terminou em 2012. Então, 2 anos e meio de projeto de centralização. Mas a gente percebeu que, no meio de 2011, a gente precisava parar por 3 meses, até para contratar todas as pessoas que precisavam, que esse é um ponto-chave em implementação, que a gente tem que ter as pessoas sempre 1 mês antes treinadas, e era uma unidade, vamos imaginar, um estado brasileiro por mês. Então, nós tínhamos que contratar 10, 15 pessoas sempre com antecedência. Então, esse período de estabilização foi muito importante. Foi nesse momento que a gente também passou daquela ferramenta, aquela ferramenta trazida pela Visagio, que era um Excel. O Breno até foi bem humilde em dizendo que era super simples, mas, na verdade, era um Excel que mandava e-mail, era um Excel que funcionava como um workflow e nos ajudou muito. Então, essa foi uma lição aprendida, não esperar pela TI, porque senão o projeto não sai. A gente, sendo bem honesto, mas aí, passados 7 meses utilizando o Excel e o Access, a base ficou tão grande, e aí a gente já tinha ganhado uma certa notoriedade e credibilidade com a gestão,
e nós conseguimos, com a TI interna, desenvolver uma ferramenta caseira de workflow para abertura de ticket e acompanhamento, o que é a base depois para todos os nossos indicadores. E também a gente começou com um modelo de gestão, que esse slide aqui não é novo para alguns, é uma metodologia trazida pela Visagio de 3 pilares e que a gente adotou já no meio do projeto, um pilar de custo, um pilar de ANS e um pilar de relacionamento com o cliente interno. Entrando rapidamente em cada um dos pilares, o pilar de custos, nós definimos que o CSC conceitualmente não tem lucro nem prejuízo, então todas as despesas têm que ser repassadas para os clientes internos, mas a gente não queria fazer isso através de um critério fixo, número de colaboradores, faturamento, mas sim através de custo por transação. Esse foi também a orientação junto com a Visagio ao longo do projeto. Então, nós começamos com um catálogo de serviço, um custo por transação para cada serviço. Então, a filial que solicita mais, que demanda mais, mesmo sendo menor, ela paga mais. Então, é um repasse de custos baseado em consumo e não critério fixo. Também a questão das modalidades, numa modalidade normal e numa modalidade expressa. Então, é possível solicitar algo expresso, mais rápido, porém com um custo maior, que não é em caráter punitivo, mas é o custo real de eu ter que parar a operação e priorizar uma solicitação. Esse custo passou a ser visível para a empresa. E também, toda solicitação que nós recebíamos pelo aquele workflow caseiro que foi feito, aquele portal na web que nós criamos, o CSC recebia a solicitação, não conseguia processar por N motivos, nota fiscal escaneada errada, pedido de compra não bate com a nota fiscal, ou seja, teve uma pendência. Quando tinha uma pendência, a solicitação voltava para o cliente interno, voltava para a filial, ela automaticamente dobrava de preço. E, de novo, não é em caráter punitivo, mas sim para educar a demanda, e nós estamos passando o custo real. Então, essa transparência fez com que as filiais melhorassem a sua demanda e diminuíssem picos de demanda ao longo do mês. No próximo slide... Eu gostaria de completar algo também interessante nesse tipo de abordagem, pelo seguinte, porque em centros tradicionais, sempre estamos trabalhando com muitos clientes internos dentro da empresa. E para cada cliente interno, alguns têm necessidades diferentes, distintas. Então, através desse catálogo, o Thyssen conseguiu fazer o seguinte. Muitas vezes, você tem uma unidade como São Paulo, que depende de muitas transações expressas ou emergenciais. E podemos ter uma filial como de Manaus, que tem uma restrição orçamentária muito grande, que preferiria ter custos muito mais baratos, ou transações com nível de serviço mais espaçado, menos eficientes, mas mais barato. Então, ao invés de termos que trabalhar com algo médio, promédio, para as duas unidades, nenhuma das duas se tornar satisfeita com o serviço, criamos esse catálogo para que aqueles que querem um serviço expresso e estão dispostos a pagar mais, ele tem essa liberdade de escolha, e aqueles que preferem uma transação mais barata, com nível de serviço menor, pode ser a decisão somente por sua decisão. Não é necessário que outra unidade de negócio seja penalizada por conta de sua própria decisão. Aqui a gente tem um gráfico com o custo por transação geral do CSC. Ele é um indicador gerencial, porque nós cobramos por serviço, mas esse indicador ele foi muito importante para mostrar a evolução do CSC ao longo dos anos. Ele é muito simples, na verdade, é basicamente todas as despesas do centro de serviço, dividido por todas as transações. Claro que eu tenho processos de natureza diferentes, mas já que a gente usa esse mesmo critério, ele fica válido como indicador de comparação, como parâmetro. E o gráfico ele está com bastante informação, mas o resumo é o seguinte: nos últimos 4 anos, o custo por transação médio do CSC se manteve o mesmo. Ou seja, nós absorvemos dissídio e inflação todos os anos, que no Brasil gira em torno de 8%. Esse é um número bem importante, porque o CSC vai ganhando notoriedade e vai aumentando o escopo. E, eventualmente, o custo absoluto dele, repassado para as unidades de negócio, aumenta. E aí ele é taxado como uma unidade que está aumentando o custo, custos que não existiam antes, está burocratizando. Só que, com esse indicador, a gente conseguiu provar para a empresa que o número relativo
se manteve o mesmo nos últimos 4 anos, apesar do número absoluto ter aumentado, que aí é reflexo do crescimento da empresa. Como o Breno comentou no início, a ThyssenKrupp Elevadores dobrou de tamanho nesses últimos 5 anos, então, obviamente, teve um aumento de consumo. Mas o indicador relativo, o custo por transação, se manteve constante nos últimos 4 anos. Entrando no segundo pilar, um pouco mais comum a todos, então, eu vou falar aqui dos ANS, os Acordos de Níveis de Serviço, mas acho que o principal ponto para destacar aqui é o Comitê de Clientes Internos. Então, o ANS, por ser um indicador que ele tem que ser válido da perspectiva do cliente interno, e não necessariamente um indicador de gestão do centro, ele até pode ser, e é um indicador de gestão, mas ele tem que fazer sentido para o cliente interno. Todo o ANS é revisado anualmente através de um comitê, onde representantes dos clientes internos são eleitos, representantes da fábrica, representantes da matriz e do CSC, para discutir em conjunto quais vão ser os ANS do próximo exercício. Então, é realmente aquele Czinho final do CSC, é um modelo compartilhado de decisão, consenso, e não uma decisão top-down. Claro que toda mudança em ANS impacta no custo por transação. A gente deixa isso bem transparente, e se todo mundo entrar em consenso, e se não tiver uma diretriz direta da presidência de não aumentar custo ou não diminuir tempo, o indicador ele é firmado para o próximo exercício fiscal. A gente tem a abertura dos ANS para todos os serviços do CSC. Aqui a gente tem um resumo que a gente encaminha todos os meses para as unidades de negócio. E, claro, que para cada serviço a gente tem a abertura detalhada do ANS para solicitação normal, do ANS para solicitação expressa. Algo que também foi muito importante desde o início do centro de serviço foi a criação de um modelo de melhoria contínua ou de business improvement, em que, desde o primeiro dia, antes de ter todos os serviços centralizados no centro de serviços, pensamos essa rotina que chamamos em português de GROT, que é a gestão da rotina, em que toda semana, todos os gestores, os líderes, os jefes de cada área, têm que diariamente fazer uma reunião com suas pessoas de sua área. E toda semana há uma equipe que trabalha junto com o Daniel, que se reúne com esse jefe e com as pessoas de cada uma das áreas, revisitando como está o indicador de desempenho, todo o SLA, o ANS, e também os KPIs da área, discutem se o KPI está sendo alcançado ou não e traçam planos de ação para poder fazer melhorias na área para que o ANS ou o KPI sejam alcançados. E, a partir disso, também surgem muitas demandas para melhoria de processo, melhorias de sistemas, para poder melhorar cada vez mais o centro. Esse foi um dos pilares também que permitiu que os custos se quedassem sempre muito constantes ao longo desses 5 anos e também que o nível do serviço pudesse cada vez se tornar maior. Bom, nos últimos 3 anos, o CSC aumentou o escopo, então o cenário ele mudou. No início, em 2010, teve muita resistência mesmo, por isso a importância, e foi uma outra lição aprendida, de ter um sponsor muito forte, um patrocinador, que no nosso caso era a presidência, mas a nível de vice-presidência, eu diria que metade era contra e metade era a favor. Mas depois, nos últimos 3 anos, 2013, 14 e 15, a gente teve um cenário diferente, onde gerentes de unidades chegavam para nós pedindo para centralizar alguns processos, que, por mais que não era um escopo tradicional do CSC, eles podiam ser feitos de forma remota, e com a expertise do CSC de controle, gestão, acompanhamento, eles queriam centralizar, então o CSC foi aumentando o escopo. E, de novo, o custo absoluto foi aumentando, por isso a importância de ter o custo por transação relativo sempre atualizado para mostrar para a empresa. A gente deu mais um pulo. Primeiro, a gente começou com uma ferramenta Excel Access, aí nós passamos para uma ferramenta Workflow da TI interna, um portal na web, e no ano passado a gente passou para o Microsoft Dynamics, que é um CRM, mas nesse caso a gente está usando basicamente como um sistema de ticket para abertura e encerramento de solicitações. Também a gente criou a central de atendimento ao cliente e fornecedor. Então, hoje, essa central ela absorve em torno de 90% de todas as dúvidas
que chegam para o CSC, e somente 10% vai para a operação. Então, com isso, a gente conseguiu manter a operação com menos interrupções. E também o que a gente acabou percebendo com a CAC, com a Central de Atendimento ao Cliente Interno e Colaborador, é que ela funciona como auditoria, porque não chega só a dúvida, mas também crítica. E, muitas vezes, o que chega para o usuário é uma dúvida, mas, na verdade, foi um erro do CSC, e que, muitas vezes, poderia ficar no e-mail do supervisor ou restrito àquela célula. Agora, já que o canal oficial de entrada no CSC é a CAC, a área pega não só dúvidas, mas também erros, e formaliza isso, tabula, passa para todas as áreas para atuar de forma preventiva em treinamentos e tentar ir na causa raiz dessas dúvidas. O planejamento e gestão começou com uma pessoa, hoje tem 4, ainda é uma estrutura enxuta, o CSC tem 240 colaboradores, com uma perspectiva de ter 310 até o final do ano que vem, mas mostra que, mesmo na ThyssenKrupp Elevadores, que é muito orientada para custos, a área foi aumentando, né? Ela foi se justificando. E, ao longo desse ano, 2015, o grupo ThyssenKrupp iniciou um projeto chamado GSS, que é o Global Share Service, baseado na nossa experiência. Por mais que o grupo é um conglomerado industrial muito grande, o CSC da Elevadores Brasil foi o primeiro do grupo. Agora, o grupo decidiu ter 5 GSS espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo, e um deles no Brasil, e vai ser em Porto Alegre, a cidade onde está o CSC da Elevadores, né? E pelo fato do nosso escopo não ter sido só o tradicional, o GSS vai centralizar da Elevadores em torno de 30%, que são as atividades tradicionais CSC. Os outros 70% vão continuar no CSC da Elevadores. E o GSS vai prestar serviço para Elevadores e para outras 14 empresas do grupo ThyssenKrupp que estão no Brasil. Aqui, só para passar um print do Dynamics, a ferramenta de workflow que a gente tem utilizado. E, para ilustrar o GSS, esse é o escopo que era do CSC da Elevadores. Agora, o que está em vermelho passou para o GSS. O GSS, que também fica em Porto Alegre, vai prestar serviço para as 15 empresas do grupo no Brasil. E o que está em azul continua com a Elevadores por ser específico de negócio, sem perspectiva de ir para o GSS. Então, a gente está falando de 2 centros no Brasil. E um pouco dos resultados alcançados. Hoje, o CSC participa do planejamento estratégico da empresa, está envolvido em grandes projetos do core business, não só transacional. E isso vem também desde a origem do CSC, o fato de ter uma área de televendas, um centro de lucro dentro do CSC. Hoje nós temos uma área chamada COS, que também teve o apoio da Visage para a implementação, que é Central de Operações de Serviços. Do CSC, nós controlamos todos os técnicos de manutenção espalhados pelo Brasil, quando eles chegaram no elevador, se eles fizeram o serviço, em quanto tempo eles fizeram, por geolocalização, qual é o prédio mais próximo que eles têm que ir. Essa gestão que estava com a área de negócios, espalhado com vários supervisores pelo Brasil, hoje está numa célula centralizada no CSC, que deixou de ser transacional nesse processo e faz um controle e gestão de campo, muito próximo do core, né? O CSC, de fato, permitiu a pulverização do negócio, então nós estamos abrindo mais filiais e mantendo o custo, o SG&A constante, ganhando em escala, ganhos de produtividade, ganho expressivo em EBIT nos últimos 5 anos e, como eu mencionei, um reconhecimento do grupo ThyssenKrupp da nossa operação no Brasil. Ilustrando um pouquinho o EBIT, desde 2010 até 2015, a gente vê que era 11,5%, hoje está em torno de 18%, e o CSC teve uma forte influência nesse crescimento da empresa. Aqui a gente vê na linha em vermelho o número de transações aumentando, o escopo do CSC aumentando e o headcount, o número de pessoas constante. Na verdade, a leitura é quanto maior a boquinha, maior o ganho de produtividade.
e a gente vem ganhando ao longo dos anos. E no gráfico abaixo, nós temos o total de filiais abertas no Brasil, e dos últimos 5 anos aumentou mais de 10%. Então, aí vem isso vem ao encontro da estratégia inicial de criar um CSC, que, como o Breno colocou, não só a redução de custo, mas também permitir o crescimento sustentável da empresa através de uma estrutura enxuta. E um outro ganho muito forte com o CSC que nós percebemos foi o controle e a padronização. Então, tem alguns processos que nem têm ganhos financeiros, redução de custo, como, por exemplo, cadastro de contratos. Mas, hoje, todo contrato, antes de ser colocado no ERP da empresa, é avaliado pelo CSC. Se tem a assinatura dos procuradores, se todas as cláusulas estão de acordo com o nosso jurídico, se toda a parte legal do contrato está de acordo. Então, é mais uma área de suporte comercial, mas que está centralizada no CSC. Não necessariamente com um ganho financeiro, mas com um ganho de controle muito forte. Pero hasta acá foi todos os resultados obtenidos em Brasília. Pero a apresentação ainda não se terminou, porque há um ponto muito interessante aqui dessa história. Principalmente este número acá dessa apresentação, como disse Dani, como havia falado no início da apresentação, o principal indicador financeiro de todo o grupo Thyssen é o EBIT. E o EBIT de Brasil se tornou como um dos melhores dos negócios elevadores de todo o mundo de ThyssenKrupp. Isso se refletiu nos executivos que estavam aqui em Brasil e que começaram todos esses movimentos, sendo movimentos estratégicos dentro da empresa, sendo um deles o centro de serviço. Quando começamos o centro, essa estrutura, como há 1 ou 2 anos atrás, era dessa forma, como era também há uns 5 anos. O presidente de Brasil, que é o Alceu, aqui, respondia a um presidente de uma geografia mais larga, chamada Brasil e Latam. Latam entende-se todos os países da América Latina sem Brasil. Condessa Abarro, CFO de Brasil, com um dotline, um repórter também para um CFO Brasil-Latam. E Abarro, Felipe Aguinski, como o gerente de Centro de Serviços Compartido de Brasil. Com todo esse sucesso e referência em Thyssen Mundo, isso aconteceu esse ano, agora em 2015 e um pouco no final de 2014. Alceu se tornou o CEO das 2 geografias, Condessa se tornou o CFO de Brasil e Latam, e Felipe Aguinski se tornou o CFO de Brasil. E o que se espera disso, então? Um centro de serviço compartido especificamente para o negócio Latam, Latinoamérica. Porque quando esses brasileiros passaram a ser a gestão de todas as operações da América Latina, a realidade estava muito diferente do Brasil. O Brasil, há seus últimos 5 anos, dentro de Thyssen, começou um movimento de profissionalização e melhoria de seus processos internos, não somente em centro de serviço compartido, mas em toda a empresa, que se tornou uma das referências globais de Thyssen, pero a América Latina, por sua característica em elevadores, estava muito atrás. Como uma referência, o negócio, considerando todos os países desde México hasta Chile, representava somente um terço de todos os negócios de Brasil. Então, era uma empresa muito menor, pero muito mais descentralizada também. Porque em cada um dos países da Latinoamérica há uma unidade, há uma oficina de Thyssen também. E num cenário muito mais despadronizado, porque são realmente empresas distintas, embora sejam empresas todas elevadoras, pero com muito mais características locais e problemas locais e adaptações de processos locais, sistemas específicos. Então, um desafio muito grande. Começamos, junto com Thyssen, há 2 meses, a ser um estúdio para criar um novo centro de serviço compartido, especificamente para o escopo Latam. E de forma, o estudo completamente separado do estudo de Brasil, porque queremos fazer o melhor possível para o negócio Latam, colocar um centro num país em Latam, ou um centro com sinergias em Brasil. Na verdade, não queríamos que Brasil existisse algum tipo de referências ou de direções para Latam. Gostaríamos de ser um projeto completamente isento. E quais são os grandes desafios de trabalhar em um ambiente como esse em América Latina?
em Latinoamérica com processos e empresas muito distintas. Múltiplas empresas diferentes, descentralização ainda mais forte, nível de maturidade que encontramos em Latinoamérica muito anterior ao que vimos em 2010 em Brasil. Uma parte que foi discutido muito aí aqui nosso fórum, a parte de questões fiscais e de remessa de dinheiro. Se formos a ser um centro, hoje, por mais que se formos ganhar produtividade criando um centro, tem que ser uma produtividade tal que conseguimos pagar todos a parte de retenção e questões tributárias. É claro, centros como aqui em Uruguai, que hacen alguns benefícios fiscais, partem na frente de alguns outros países no momento de fazer a localização do centro. Pero é muito importante que o ganho de produtividade, o ganho financeiro, seja melhor do que todo o que iremos perder sendo a centralização por conceitos fiscais. Então, a localização do centro se torna muito importante. E um ponto importante aqui, que é o primeiro, qual foi o principal motivador para começar esse projeto em Latam? Em Brasil, o motivador era permitir o crescimento e, claro, reduzir os custos. Agora, a empresa tem um nível de maturidade para tomar uma decisão muito maior. Então, eles conhecem que, muitas vezes, o Thyssen hoje está pensando não necessariamente em reduzir as despesas, porque sabem que os benefícios indiretos, como em crescimento, em estandarização, não somente em custos de personal, mas todos esses outros benefícios, como controlar um técnico em um outro país em campo, se ele está fazendo o seu trabalho de maneira correta, isso para eles hoje é muito mais importante do que simplesmente um benefício de ganho de escala e centralização. Então, o objetivo desse projeto é muito mais transformar a empresa que hoje conhecemos como uma empresa anterior à Thyssen Brasil de 2010, como uma empresa muito à frente de seus concorrentes e muito à frente do que encontramos, independente de qualquer ganho de curto prazo. Estamos pensando muito no longo prazo em implementar o centro de serviços em Thyssen América Latina. Era isso que tínhamos para compartilhar com vocês hoje. Estamos abertos para qualquer tipo de perguntas. Tengo una consulta. ¿Ustedes van a hacer un nuevo centro de servicios compartido para el resto de América Latina, separado de Brasil? Estudamos os benefícios de ser junto e o benefício de estar em uma outra unidade, porque o centro de decisão de América Latina hoje está em Chile, está em Santiago. Então, há benefícios de estar perto do centro de decisão da América Latina, há benefícios de estar em Brasil por conta de toda a sinergia. Pero em Brasil, como há o projeto de GSS que está sacando parte dos processos, os ganhos de escala são menores do que se não houvesse o GSS. Porém, por outro lado, estar em Brasil pode ser bueno para o futuro quando o GSS for pegar um escopo Latinoamérica. E também há outros benefícios de estar em outros países da América Latina, também por conta de custos de mão de obra, incentivos fiscais. Então, hoje, qual é a situação? Temos um cenário com um ranking de localizações e indicação. Uma indicação de onde nós outros visagens e os gestores de Thyssen, quais são nossa indicação para ser o centro. E na próxima semana haverá uma apresentação para o board de Thyssen Global em Alemanha, onde será apresentado todos os cenários. Eles tomarão a decisão e indicarão para nós outros onde será esse centro. ¿Y ahí es donde Uruguay tiene un rol protagonista o es uno de los países que está compitiendo? Dos países. Foi dos países que foi analisado, sim, Uruguai, por conta principalmente de todos os benefícios. Venía en la línea de ella la pregunta, si Uruguay estaba considerado y qué factores eran importantes para la compañía en el caso del Centro de Servicios Compartidos. Sim, fator muito grande é estar perto do centro decisor, porque como já fizeram a experiência de implantação em Brasil, eles conhecem quais foram os fatores claves de sucesso para a implantação. Um deles foi estar acerca do centro decisor. Enquanto um benefício de estar em Santiago seria estar perto do centro decisor de Latam, hoje o CEO Latinoamérica e Brasil, que se tornou o seu, ha hecho o centro de decisão de Latinoamérica se tornar em Porto Alegre. Então, por um lado, o CEO Latam está em Chile, pero o CEO Latam e Brasil, com uma estrutura corporativa muito larga, se quedará em Brasil. E o Uruguai está cerca de Brasil também, e está cerca de Santiago. Então, é um cenário ainda sem decisão. E tem vantagens de ter o CSC perto do corporativo. Entretanto, na definição de localização, há 5 anos atrás, quando a gente decidiu Porto Alegre entre várias capitais no Brasil,
porque também nós consideramos São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, outras cidades, um ponto-chave era ficar perto do corporativo, mas não no corporativo, pela questão simbólica do CSC não ser o corporativo, né? O CSC é uma unidade separada, prestadora de serviços, com um outro escopo do corporativo, um escopo inicial mais transacional de operação, enquanto o corporativo tem as políticas e as decisões. Claro que, ao longo dos últimos anos, o CSC se aproximou muito do core, então tem algumas áreas que são um pouco nebulosas e, às vezes, o próprio CSC já está definindo os guidelines do processo, mas, conceitualmente, é escopo do corporativo. Então, a gente não queria ter a imagem para os clientes internos de que o CSC era mais uma unidade do corporativo, mas sim uma unidade separada. Por isso que ele fica em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, e a nossa fábrica de elevadores e o corporativo fica na cidade de Guaíba, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Próximo, mas não na mesma localidade. Você tocou num ponto agora, que é essa questão do relacionamento CSC corporativo. Isso é sempre um ponto muito crítico, quer seja um CSC iniciante ou um CSC mais maduro. Como é que vocês trabalharam, como vocês estão trabalhando isso, essa eventual zona cinzenta entre corporativo e um CSC? Talvez até se você puder dar alguns exemplos de situações que vocês vivenciaram e como que vocês eventualmente resolveram isso. Obrigado. Ótima pergunta. De fato, ainda hoje tem algumas zonas meio cinzentas, né? Mas, principalmente no início do projeto, o que aconteceu na prática, por mais que conceitualmente o corporativo tenha as políticas e definições, e o CSC, num primeiro momento, a execução operacional de todos os serviços, o cenário que a gente se encontrava 5 anos atrás, de uma empresa menos madura, refletia em menos políticas. Então, na prática, o CSC queria executar o processo, mas a regra não estava escrita. Então, o CSC acabou puxando a matriz, acabou acelerando a matriz. A gente chegava para o diretor de recursos humanos e, literalmente, colocava ele contra a parede. O negócio é o seguinte, a gente precisa definir a forma que a gente vai operacionalizar e a decisão é tua. Qual vai ser a política? Qual vai ser o processo? Né? E, em alguns casos, o próprio CSC escrevia a política, porque a gente conhecia tanto o processo a fundo, que a gente escrevia toda a política, como deveria ser, e simplesmente passava para o corporativo e eles assinavam. Isso mais no início, né? E depois, com o tempo, os papéis foram se definindo melhor. Algo que aconteceu, que agora me recordei com o Daniel falando, é que o CSC também promoveu uma mudança de cultura dentro da organização, como, por exemplo, quando começamos, não havia claramente um plano de cargos e salários, um plano de crescimento de carreira dentro de Thyssen. Era uma empresa mais imatura nesse sentido. Pero em centro de serviços, começamos a ser esse plano de carreira para os funcionários do centro de serviço, porque considerávamos muito importante ter isso para os funcionários, porque pensamos que a pessoa deveria entrar no centro como um estagiário, um praticante, depois se tornar uma pessoa júnior, depois maior, e podendo cambiar de áreas, e podendo depois, inclusive, se tornar uma pessoa de um centro de negócios com uma experiência muito larga dentro do centro de serviços. Isso era uma coisa, há 10 anos atrás, para a empresa, muito inovadora, porque eles não tinham nada de como isso. E o centro, tentando fazer esse tipo de melhorias em gestão, fez com que o corporativo também se tornasse muito mais maduro, muito mais experiente para fazer esses tipos de iniciativas para o restante da organização. Daniel, você mostrou um dado interessante, que foi a questão de você conseguir absorver, né, os incrementos de custo pessoal e mantendo o teu custo transacional. Você conseguiu identificar como você conseguiu fazer isso, ou se foi um número que você foi percebendo, foi um comportamento que você percebeu ao longo do tempo? Como é que você conseguiu, na verdade, né, absorver o custo de pessoal no teu custo transacional? Perfeito. Um ponto que ajudou bastante, e aí está relacionado também com o cenário que a empresa se encontrava, foi o próprio crescimento. Né? Nos últimos 5 anos, a empresa dobrou de faturamento, então a demanda sempre aumentava. Se a gente conseguisse manter o headcount estável, o custo por transação se manteria, em alguns processos, como aconteceu, até diminuiu.
Então, esse custo por transação, ele é pré-fixado no início do exercício e ele se mantém por 12 meses. Então, a gente define que ingressar uma nota fiscal custa R$ 6,00 e ela vai custar pelos 12 meses, para facilitar o budget das unidades e para também ser o nosso benchmark para quando a gente for recalcular o custo por transação para o próximo ano, ele não pode ser maior do que 6, tem que continuar sendo o mesmo número. Porém, gerencialmente, a gente recalcula todos os meses. Então, tem uma gestão muito forte de comparar. Nós estamos cobrando R$ 6,00 a transação, porém, nesse mês, os nossos custos dividido pelas nossas despesas deu 6,5. Então, a gente está aí 8%, 9% maior do que o custo do catálogo. Então, começam os planos de ação, a ferramenta que a Visagio nos apresentou de GROT, de gestão da rotina, junto com as áreas, focando muita melhoria em processo e não só em sistema. Né? Normalmente, o principal ponto é sistema e tem muito ganho, mas também tem todo um backlog da TI e nem sempre a gente consegue executar no curto prazo. Então, muita mudança de processo. Agora, a gente está indo para o Lean Office também. Mas era um acompanhamento mensal, muito próximo, com ações gerenciais para reduzir e estabilizar o preço. Há ponto polêmico também para alguns centros, que em Brasil temos muitos acordos coletivos, como todo ano, principalmente em negócio de Thyssen. Thyssen está no sindicato de metal mecânico, então um sindicato muito forte em Brasil. Então, todos os anos, tens pelo menos 8% de reajuste em todos os salários. Desde o início, Felipe Aguinski, que era a pessoa que foi o primeiro gerente de centro de serviços, ele até perguntava nos outros de Visagio, Breno, tu pensas que temos realmente que ter turnover baixo em centro de serviços? Eu quero ter um turnover baixo somente das pessoas muito buenas, porque aqueles que não têm um desempenho muito satisfatório, eu quero que, de fato, saiam da empresa. Então, o turnover de Thyssen, de uma parte dos personagens, não é um turnover baixo, porque isso estimula os custos se quedarem sempre baixos. E aquelas pessoas que são talentosas, esses sim, queremos que se quedem ao centro. Ok? Muitas gracias. Gracias.